E aí, Caiporada, tudo beleza? Eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 15 de outubro. Iremos utilizar a própria plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. Não se esqueçam que as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final deste vídeo teremos nosso bilhete Caipora. Fiquem até o final para conferirem. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não se esqueçam de deixar seu palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos palpites diários. Beleza, galera? Sem mais delongas, bora pra intro! Fala, meus caiporas! Começar aqui então. Separei Manchester City versus Bristol City feminino. Separei vitória no primeiro tempo para o City. Por que eu separei isso? Verificando aqui nas partidas, o City ele está com probabilidade de vitória de 83%. E na sua forma recente ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e não perde a 4 jogos. Enquanto o Bristol City está na contramão, ele não vence a 4 jogos, perdeu os 4. No histórico de partidas entre as duas equipes, temos 12 vitórias para o City, 2 empates e 2 vitórias para o Bristol. E a média de gols ultrapassa os 4 gols. Em séries, o City está com 10 jogos marcando gols e o Bristol, como eu disse, está perdendo. Nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas, tá? E o City venceu todas. E verificando as partidas, o City venceu o primeiro tempo na maioria, tá? Verificando os últimos jogos no campeonato, também temos vitórias do City no primeiro tempo. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória City para o primeiro tempo. Próxima partida, Deportes de Quick versus Santiago Wanderers. Separei 1,5 gols para essa partida. Por que esse over? Verificando o Deportes, ele está com 42% de probabilidade de vitória jogando em casa, mas está equilibrado essa taxa. E no histórico recente das duas equipes, temos 83% de aproveitamento para os Wanderers e para o Deportes temos 61%. No histórico de partidas entre as duas equipes, temos 8 vitórias para o Deportes, 5 empates e 6 para o Wanderers. E a média de gols ultrapassa os 2,5 gols. Em séries, o Deportes vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Wanderers vem sem derrotas nos últimos 5. Grande probabilidade de ambas marcam para essa partida. Verificando os últimos 6 jogos das duas equipes, 5 deles foi over 1,5 gols. E nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Rio Negro Águilas versus Aliança Petroleira. Separei vitória e empate para o Águilas. Por que eu separei isso? O Águilas está com 56% de probabilidade de vitória e no histórico recente das duas equipes temos 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Águilas e para o Aliança Petroleira ele está com 50%. Ele venceu apenas uma partida nos últimos 4 jogos. No histórico temos 12 vitórias para o Aliança, 4 empates e 6 vitórias para o Rio Negro. E a média de gols ultrapassa os 2 gols. Em séries, o Aliança não tem empates nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E na casa do Rio Negro Águilas, over 1,5 gols em apenas uma partida nas últimas 6. Nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. E o Rio Negro Águilas jogando em casa, a maioria dos jogos ele empata ou vence, tá? Voltando aqui um pouquinho nos últimos encontros, também temos a maioria das vitórias para o Rio Negro Águilas jogando em casa. Então, por isso a probabilidade de vitória ou empate para o Rio Negro Águilas. Beleza? E o fator de ele ser o primeiro colocado do campeonato conta bastante para essa partida. Beleza? Próxima partida, Cesena versus Sestre. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei este mercado? Temos 74% de probabilidade de vitória para o Cesena, ele está com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Não tem nenhum empate. Enquanto o Sestre está com 5 partidas sem vencer. Verificando nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Ceravesa versus Vivi Altotevere. Separei Ceravesa para marcar o primeiro gol da partida da Série D da Itália. Por que eu separei isso?
Ceraveza, ele está com 74% de probabilidade de vitória, tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Vivi tem 28%, não vence há 3 partidas. O Ceraveza, ele está marcando gols nos últimos 8 jogos, e nos últimos jogos no campeonato, o Ceraveza vem marcando o primeiro gol das partidas, tá? Então eu acredito que para essa partida nós teremos Ceraveza para marcar o primeiro gol. Próxima partida, Marbella versus Cartagena. Separei over 1,5 gols para essa partida. Temos 77% de probabilidade de vitória para o Marbella e ele está com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Enquanto Cartagena não vence há 8 partidas, ele tem apenas um empate. Em séries, o Marbella vem marcando gols nos últimos 10 jogos e verificando nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, o over 1,5 gols. Próxima partida, Arenal versus Ibiza. Separei over 1,5 gols para essa partida também. Por que eu separei isso? O Ibiza ele está com 73% de probabilidade de vitória e tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Perdeu apenas uma partida nos últimos 6 jogos. Em séries, o Arenal vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos e o Ibiza ele não empata há 8 jogos. Nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Atlético de Madrid feminino versus Barcelona. Separei o Barcelona para marcar o primeiro gol da partida. Por que eu separei isso? O Barcelona tem 77% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Está vencendo sequencialmente há 6 jogos, enquanto o Atlético de Madrid tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico de partidas, temos 16 vitórias para o Barcelona, 7 empates e 5 para o Atlético de Madrid. E a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o Atlético de Madrid vem marcando gols nos últimos 5 jogos e o Barcelona vem vencendo nos últimos 5, como eu disse. E nos últimos encontros das duas equipes, o Barcelona marcou o primeiro gol na maioria das partidas. E nos últimos jogos no campeonato também o Barcelona vem marcando o primeiro gol. Então eu acredito que para essa partida nós teremos Barcelona para marcar o primeiro gol. Próxima partida, Levadiakos versus Apollon Pontou. Separei Levadiakos para marcar o primeiro gol nesta partida. Levadiakos tem 73% de probabilidade de vitória, tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Não perde há 9 jogos. Enquanto o Apollon ele está sem vencer nos últimos 2 jogos e tem 39% de aproveitamento. No histórico de partidas entre as duas equipes, temos 4 vitórias para o Levadiakos, 1 empate e 2 vitórias para o Apollon. E a média de gols ultrapassa 1,5 gols. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Verificando nessas partidas, não temos ambas marcam na maioria, e o Levadiakos vem marcando o primeiro gol. E verificando nos últimos jogos no campeonato, também o Levadiakos marcou o primeiro gol, beleza? Então, para essa partida, Levadiakos para marcar o primeiro gol. Próxima partida, Zbrojovika versus Umpolek. Separei Zbrojovika para marcar o primeiro gol da partida também. Verificando a probabilidade de vitória, o Zbrojovika tem 79% e na forma recente ele tem 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Umpolek tem 61%. O Umpolek vem marcando gols nos últimos 5 jogos e nos últimos jogos no campeonato das duas equipes temos over 1,5 gols na maioria das partidas e o Zbrojovika vem marcando o primeiro gol na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos Zbrojovika para marcar o primeiro gol. Próxima partida, Enskede versus Rudix Vals. Enskede para marcar o primeiro gol da partida. Por que eu separei isso? Verificando a probabilidade de vitória, o Enskede tem 57% e na forma recente ele tem 72% de aproveitamento. Não perde há 4 jogos. Enquanto o Rudix Vals ele está com 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Verificando o histórico de partidas entre as duas equipes, temos uma vitória para cada lado com uma média de 4 gols. O Rudix Vals vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos e verificando nos últimos 2 jogos das duas equipes, temos over 2,5 gols. Verificando os últimos jogos no campeonato das duas equipes, o Enskede vem marcando o primeiro gol na maioria das partidas. Então eu acredito para essa partida o Enskede para marcar o primeiro gol. Próxima partida, Dinas versus Ingulets. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? O Ingulets tem 76% de probabilidade de vitória, tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, está vencendo sequencialmente nos últimos 6 jogos. Enquanto o Dinas,
ele não vence há 5 partidas, está com aproveitamento de 28% nos últimos 9 jogos. O Ingulets venceu a única partida por 4-0 que eles disputaram, e verificando os últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos over e gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Dinas que foi 0-0. Então acredito que para essa partida nós teremos over e gols. Próxima partida, Vitalo versus Dynamic. Separei Vitalo para marcar o primeiro gol da partida. Por que eu separei isso? Vitalo tem 79% de probabilidade de vitória, tem 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Venceu as últimas 8 partidas. Enquanto o Dynamic ele está com 4 partidas sem vencer e 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Nas únicas 2 partidas que as duas equipes disputaram, o Vitalo venceu por 1-0. E verificando nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos Vitalo marcando o primeiro gol na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos Vitalo para marcar o primeiro gol. Próxima partida, Nagoya Grampus versus Avispa. Separei under 3,5 gols para essa partida. Por ser uma partida de Copa e vai ser bem disputada, eu acredito que o jogo vai ser bem truncado, tá? Então temos 48% de probabilidade de vitória para o Nagoya, só que ele não vence há 4 partidas, enquanto o Avispa está com 72% de aproveitamento. Temos um histórico de 11 vitórias para o Nagoya, 2 empates e 3 para o Avispa. Só que a média de gols não ultrapassa 2,5 gols. Verificando em séries, o Nagoya vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos, e os últimos encontros das duas equipes, apenas uma partida ultrapassou os 3,5 gols. Nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos under 3,5 gols. Próxima partida, Urawa versus Yokohama F Marinos. Separei under 4,5 gols para essa partida. Mesma história da partida do Nagoya, temos um equilíbrio na probabilidade de vitória e as duas equipes estão com o race equilibrado, uma com 67% nos últimos 9 jogos e outra com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico de partidas entre as duas equipes, temos 25 vitórias para o Yokohama, 10 empates e 16 para o Urawa, e a média de gols não ultrapassa os 3 gols. Verificando os últimos encontros das duas equipes, apenas 2 partidas ultrapassaram 3,5 gols. E nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, poucas partidas também ultrapassaram 3,5 gols. Então, por o jogo ser bem disputado, eu acredito que para essa partida nós teremos under 4,5 gols. Beleza? Próxima partida, Geórgia versus Chipre. Separei under 4,5 gols para essa partida também. Por que eu separei isso? Temos 74% de probabilidade de vitória para a Geórgia e na forma recente, o Chipre ele não vence há 7 partidas. Verificando, a Geórgia tem 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Chipre tem 17%. E no histórico de partidas, a Geórgia venceu 2, tivemos um empate e uma vitória para o Chipre. A média de gols não ultrapassa 2,5 gols. Em séries, as duas equipes não têm empates e nos últimos 4 jogos disputados, temos under 3,5 gols em todos os jogos. E nos últimos jogos no campeonato e amistosos das duas equipes, temos under 4,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos under 4,5 gols. Próxima partida, República Tcheca versus Ilhas Faroé. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. Por que eu separei isso? A República Tcheca está com 85% de probabilidade de vitória. A Ilhas de Faroé não vence há 9 jogos. Está perdendo a 6. E a República Tcheca tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico de partidas entre as duas equipes, temos 4 vitórias para a República Tcheca com uma média de gols acima de 2,5. E verificando os últimos encontros das duas equipes, tivemos over meio gol no primeiro tempo. Tá? Verificando nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, também temos over gol no primeiro tempo, na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Próxima partida, Suíça versus Bielorrússia. Separei Suíça para vencer o primeiro tempo nesta partida. Por que eu separei isso? Temos 78% de probabilidade de vitória para a Suíça, está com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Não perde a 6. E Bielorrússia tem 33%. No histórico, 4 partidas, 4 vitórias da Suíça. E a média ultrapassa os 2 gols. Verificando em séries, a Suíça vem marcando gols nos últimos 8 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, a Suíça marcou gols no primeiro tempo. Nos últimos jogos no campeonato e amistosos das duas equipes, a Suíça também vem marcando gols no primeiro tempo. Próxima partida, Noruega versus Espanha.
Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? A Espanha está com 48% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, está vencendo a 5, enquanto a Noruega tem 67% de aproveitamento também nos últimos 9 jogos e está vencendo a 4. No histórico temos 4 vitórias para a Espanha, 1 empate e 1 vitória da Noruega, e não ultrapassamos uma média de 2,5 gols. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols na maioria das partidas e over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Tá? Verificando nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Gales versus Croácia. Separei under 3,5 gols para essa partida. A Croácia tem 49% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o país de Gales tem 44%. No histórico de partidas temos 4 vitórias para a Croácia, 2 empates e nenhuma vitória para Gales, e a média de gols não ultrapassa os 3 gols. Verificando os últimos encontros das duas equipes, tivemos under 3,5 gols em todas as partidas. E verificando os últimos jogos no campeonato, tivemos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos under 3,5 gols. Próxima partida, Polônia versus Moldávia. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? Temos 77% de probabilidade de vitória para a Polônia. Temos 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Enquanto a Moldávia tem 39%. No histórico, a Polônia venceu 3 partidas, tivemos um empate e uma vitória para a Moldávia. E a média de gols não ultrapassa os 2,5 gols. Em séries, a Polônia não tem empates nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 3 das últimas 5 partidas. Nos últimos jogos no campeonato em amistosos, tivemos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Romênia versus Andorra. Separei também over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? Temos 83% de probabilidade de vitória para a Romênia. Ela está com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Não perde a 8 partidas, enquanto Andorra tem 11%, tá? Verificando o histórico, o Romênia venceu as únicas 5 partidas disputadas e a média de gols ultrapassa os 3,5 gols. Em séries, a Romênia não tem derrotas nos últimos 9 jogos e Andorra não vence a 9, como eu disse. Verificando os últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Turquia versus Letônia. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. Por que eu separei isso? Temos 81% de probabilidade de vitória para a Turquia, está com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto a Letônia tem 22%. No histórico temos 2 vitórias para a Turquia, 5 empates e 1 vitória para a Letônia. E a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, a Turquia vem marcando gols nos últimos 5 jogos e a Letônia não empata. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato também das duas equipes, também temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Próxima partida, Clube América versus Chivas de Guadalajara. Separei o que para essa partida? Separei over 1,5 gols. Por que eu separei isso? Na probabilidade de vitória está bem equilibrada e no histórico recente das duas equipes temos 89% de aproveitamento do Clube América. E Guadalajara tem 44%. E no histórico de partidas das duas equipes temos 24 partidas para o Clube América, 15 empates e 19 para Guadalajara. A média de gols não ultrapassa 2,5 gols. E nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos no campeonato das duas equipes também temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima e última partida, Vitória e Guarani, Série B. Separei Vitória e empate para casa e under 4,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? Separei porque o Vitória tem 46% de probabilidade de vitória e no seu histórico recente ele está com 67% de aproveitamento, tá? Enquanto o Guarani também tem 67%. Mas o Vitória jogando em casa ele está com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. E o Guarani jogando fora de casa ele tem 56%. O histórico de partidas das duas equipes é bem equilibrado. Temos 4 vitórias para cada lado e 8 empates.
A média de gols não ultrapassa 2 gols. Em séries, o Vitória não empata as 5 partidas. E nos últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória e empate do Vitória na maioria das partidas. E under 4,5 gols. Nos últimos jogos também no campeonato das duas equipes, temos vitória e empate do Vitória na maioria das partidas, jogando em casa, e under 4,5 gols. Para o Guarani, ele não marca muitos gols fora de casa. Beleza? Então, para essa partida, vitória e empate para casa e under 4,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Vou transferir vocês agora para o Bilhete Caipora. Fala, galera, eu trouxe aqui para vocês o nosso Bilhete Caipora. Separei Manchester City feminino para vencer o primeiro tempo contra o Bristol, over 1,5 gols para Cesena versus Sestre, Vitalo para marcar o primeiro gol da partida. Vitória ou empate e under 4,5 gols para Vitória e Guarani, over meio gol no primeiro tempo para Turquia e Letônia. E também over 1,5 gols para a Polônia versus Moldávia. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!